Bom dia, meus irmãos, que a paz seja convosco, que a graça de Cristo e o amor de Deus repouse sobre a sua vida e a sua família desde agora e para todo sempre. Quero agradecer a todos que têm acompanhado os vídeos, que têm dado seu feedback. Isto é muito importante para mim e para o ministério. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Adrian, do canal Boas Notícias, e estou aqui com o propósito de pregar a palavra de Deus e ensinar o caminho do Senhor. Para você que ainda não é inscrito, eu peço a você que deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que for postado aqui no canal. Queridos, hoje a palavra se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Então vamos para a palavra de hoje. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, esses dois pequenos versículos resumem tudo o que Paulo irá tratar na sua epístola aos Romanos, uma carta considerada por todos os estudiosos como a carta magna de Paulo à igreja, pois trata de temas muito importantes como justificação pela fé, santificação, eleição, vida cristã, entre outros temas muito importantes. É interessante observar o motivo que Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho. Por que ele seria tentado ao envergonhar-se desta mensagem, ao estar planejando visitar Roma? O motivo, meus amados, é que o Evangelho era identificado com um judeu que foi crucificado. Este era o Evangelho de Paulo, o escândalo ou a loucura da cruz, a mensagem do Messias crucificado. Para nós hoje, a cruz é um símbolo de amor e humildade. Porém, nos tempos bíblicos, era a forma de execução mais vil, reservada apenas a criminosos. Os romanos não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus. E Roma era uma cidade arrogante, e os cristãos não faziam parte da elite da sociedade. Eram apenas pessoas comuns e até mesmo escravos. Por isso, para os romanos, a ideia de um judeu fabricador de tendas, que era o ofício de Paulo, planejar uma viagem a Roma para pregar o Evangelho parecia cômica. O Senhor Jesus disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 26, assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Queridos, este é um princípio básico: não ter vergonha de Cristo, não se envergonhar do Evangelho ou da igreja, mas vestir a camisa do time em que nós estamos e não negarmos a nossa fé diante dos homens. Este Evangelho que Paulo pregava, ele identificou como o próprio poder de Deus. Este poder é a dinamite de Deus que explode o coração de pedra do pecador e ultrapassa todas as barreiras sociais ou étnicas ou culturais. Um grande evangelista da nossa geração foi Billy Graham, e é tão interessante que num tempo onde nenhum país poderia ultrapassar a cortina de ferro durante a Guerra Fria, este grande evangelista falou a grandes multidões em países da Europa Oriental e na União Soviética. Ele chegou a pregar para reis, rainhas, presidentes, intelectuais, artistas, religiosos. Foi amigo e pastor de todos os presidentes dos Estados Unidos
desde a década de 50. Ele chegou a pregar no antigo campo de concentração nazista de Auschwitz, pregou para tropas no Vietnã, debaixo de chuva e no meio da guerra. Também fez uma grande cruzada na África do Sul no ano 1973. Ele usou a cruzada para denunciar o apartheid ocorrido no mundo. Grant se opôs à segregação racial durante os anos 1960 e pagava a fiança de Martin Luther King sempre quando era preso nas cadeias do sul dos Estados Unidos. Através do seu ministério, milhares e mais milhares de pessoas, milhões foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ele está se referindo ao alcance universal do Evangelho. Por isso, Atos 1:8, o Senhor Jesus disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Também Paulo diz que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, pois na continuidade desta epístola, Paulo magistralmente irá expor a nossa necessidade dessa justiça que vem do céu, pois nós em nós mesmos somos injustos e incapazes de aplacar a ira de um Deus santo sobre nós, ou cobrir dos seus olhos a multidão dos nossos pecados. Por isso, Jesus, na plenitude dos tempos, desceu da sua glória e se fez carne, com a missão de morrer no madeiro em nosso lugar. Assim, o Filho de Deus morreu na cruz sangrenta, e aquele que era justo morreu como um injusto, para justificar a nossa injustiça. Aquele que era bendito no madeiro se fez maldito, para nos tornar benditos nele. Aquele que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aquele que não tinha pecados se fez pecado na cruz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, quão maravilhosa é a graça de Deus! Por isso, o Evangelho é a boa notícia que Deus nos aceita com boa vontade e transforma nós, pecadores, em filhos e filhas, de maneira gratuita, pois o seu Filho Jesus já pagou o preço em nosso lugar na cruz. Por isso Paulo se afadigava por Cristo e por sua mensagem. Por isso que ele fez 3 grandes viagens missionárias, alcançando toda a Ásia e chegando até a Europa. Ele amava a Cristo e ao Evangelho. Só quem ama passou por tudo o que ele passou. Naufrágios, apedrejamentos, açoites, necessidades, privações, perseguições, aprisionamentos, calúnias, tudo por amor a Cristo e a esta mensagem, que Deus aceita os pecadores arrependidos e os lava com o sangue do seu Filho gratuitamente, perdoando as suas ofensas, cobrindo-os com o manto da justiça de Cristo, transformando-os em filhos e filhas e reis e sacerdotes do seu reino. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para envergonhar as fortes, e escolheu os que não são para confundir os que são. Esse é o motivo pelo qual a soberba do grande Império Romano está em ruínas, e os Césares já não existem mais. Porém, as palavras de Paulo estão vivas até hoje, e o reino espiritual de Cristo superou em expansão e eficiência o grande Império Romano, que varreu o mundo antigo, pois o Império Romano foi construído à base de violência, opressão e sangue derramado. Mas a base do reino de Cristo é justiça e verdade,
A base do reino de Cristo são os pregos cravados nas suas mãos e a coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Todos os Césares da Roma antiga, da soberba Roma antiga, estão mortos, mas Cristo e seu reino permanecem, pois Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores para todos sempre. Então este era o Evangelho que Paulo anunciava, o Evangelho da fé em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, esta foi a palavra de hoje e eu estou aqui com as mãos estendidas em direção à sua casa, à sua família, com óleo ungido, e eu pergunto a você se eu posso orar por você. Oremos. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome por esta palavra, Pai. Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada na sua presença. Eu te agradeço, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui comigo, que estão acompanhando, Senhor, estes vídeos, e peço-os, Pai, a Ti, fortaleça eles, dê a eles a sua graça, o seu poder e a sua glória, Pai. Abençoa eles, Pai, seus trabalhos, nas suas faculdades, aonde eles forem, Pai, na sua escola, que eles sejam ricamente abençoados, Pai, por Ti. Derrama, Pai, sobre eles a chuva de graça, de unção, de poder, misericórdia e amor, Pai, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, queridos. Eu vou ficando por aqui. Esta foi a oração da manhã. Eu desejo que este dia seja muito abençoado para você e para a sua família, desde agora e para todos sempre. Abraço.